Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Panelas e Pautas, o podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar. Eu sou Gislaine de Anastácio, da Nutrir e Desenvolver e... Eu sou a Carol Goni, olá, da Goni Consultoria. Passando para lembrar de vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, né, para estar notificando vocês dos nossos próximos episódios e dar um like neste episódio aqui para que mais profissionais da área queiram e estudantes também, né, busquem este conhecimento. Então tá, hoje a gente vai falar de um tema essencial para nutricionistas e pessoas que atuam em cantinas. O nosso tema de hoje é rotulagem em foco. O que a lei das cantinas escolares permite e proíbe. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Carol? Que é a Cecília Eizeric Machado, né, que é engenheira de alimentos e que está aqui. Muito obrigada pela presença, Cecília. Fica à vontade. Te apresenta já, fala um pouquinho. Obrigada pela oportunidade aí da gente trocar essas experiências, essas ideias entre a nutrição e a engenharia de alimentos, né? Que tem muitos assuntos em comuns e assuntos complementares também, né? Meu nome é Cecília Eizeric Machado, eu sou engenheira de alimentos, sou formada pela URGS aí já faz uns 20 e tantos anos, né? E atuo desde a minha formação com a implantação de sistemas de controle de qualidade, boas práticas, a PPCC e outros sistemas, né? E também em outras áreas da engenharia de alimentos. Eu digo que eu sou uma engenheira de alimentos bem completa, digamos assim. Eu trabalho com a rotulagem, com a elaboração de ficha técnica, desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, elaboração de layout produtivo, né? Então, diversas áreas aí da engenharia de alimentos. Tudo bem concreto, com bastante número, com bastante embasamento? Não. Não, assim, né? Área bem de exatas. Sim. Né? Porque é uma legislação que tem que ser cumprida, é isso que tem que ter no rótulo. Ao mesmo tempo, trabalhamos com pessoas, né? As pessoas têm que viabilizar isso no dia a dia, né? Nos estabelecimentos. Deixa eu te perguntar, né? Tu trabalha com... E disso não tem nada de concreto, né? Tu trabalha com consultoria também para desenvolvimento de produtos nas cantinas, por exemplo. Sim. Assim, a gente quer um produto que seja palatável para as crianças, porque a gente trabalha com crianças, né? E nas cantinas, não só a educação infantil, que é o nosso maior público, mas tem o fundamental, que já é uma idade um pouco mais seletiva, né? Então a gente tem que pensar sempre o que eu posso fazer dentro da legislação que seja, né, palatável. Você também trabalha, né, com isso também. Todos os desafios, assim, eu trabalho ali, né? Alguns desafios eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez, mas sempre é um prazer ter essa oportunidade de me desafiar também, né? De construir, desenvolver novos tipos de alimentos, né? Sim, porque a gama é enorme, né? Então a gente nunca vai ter trabalhado com todos os tipos, aí a gente tem uma experiência e vai agregando aí ao longo da carreira profissional de diferentes tipos de produtos. A gente estava conversando agora um pouquinho antes, né, do podcast, e a gente está aqui para aprender, né, Gi? Porque a Cecília estava trazendo várias coisas e nós aqui anotando, né? Sim. Legislação, atualização, enfim, a gente veio trazer um pouquinho para vocês, mas, né? Vamos trocar. Vamos fazer essa troca, né? E quando a gente fala em rotulagem, pelo menos para mim, é uma das primeiras coisas que vem na cabeça a questão da segurança, né? Segurança alimentar, e vem primeiro, assim, questões de que é a maior dificuldade do nosso dia a dia nas escolas para as crianças alérgicas, intolerantes, né? Mas claro que isso vai além disso. Sim. Mas de modo geral, assim, o que significa a rotulagem? Qual é a importância dela para essa segurança, sob o teu ponto de vista? Eu acho importante a gente conceituar a questão da rotulagem. Eu acho bem importante, né? Sim. O que a Anvisa traz sobre o conceito de rotulagem, né? Informações que devem constar nos rótulos dos alimentos, visando garantir a qualidade dos produtos e a saúde da população. Isso diz a Anvisa, né? Também outro conceito é o conjunto de informações contidas nas embalagens de um produto que comunica ao consumidor sobre sua composição, valor nutricional, prazo de validade, informações de uso e outras informações essenciais para a segurança e para a escolha deste alimento. Então, aí a gente tem um conceito que já diz bastante coisa, né? Em relação a qual é o link da rotulagem com a segurança alimentar, né? Em primeiro lugar, esse alimento tem que comunicar
Ele tem que comunicar para a população o que ele realmente é. Eu acho que aí a gente começa a questão da nossa conversa, né? Primeiro, falando o que é segurança alimentar, o conceito de segurança alimentar, né? Que envolve tanto a questão da segurança dos alimentos, que é disponibilizar um alimento seguro para ser consumido por esse consumidor, livre de perigos, principalmente perigos biológicos, físicos e químicos, né? E aí também entra, além da segurança dos alimentos, a segurança alimentar traz a questão de promover o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e variedade nutricional para a população, né? Então, um alimento seguro e um alimento nutricionalmente adequado. Em quantidade adequada para a população, né? E voltando à questão do que é o rótulo, né? O rótulo é a interface de comunicação entre a indústria e este consumidor, né? É através do rótulo que a indústria tem a maior oportunidade, digamos assim, de conversar, né, com esse consumidor. Então, o rótulo ele tem que ser completo, ele tem que ser claro, ele tem que ser de fácil leitura, ele não pode gerar dúvidas, né? E eu digo assim, quanto mais informações, né, a indústria tiver a oportunidade de colocar para que seja corretamente compreendida por este cliente, né, é importante que seja colocado. Claro que caiba ali, né? Porque sempre temos também a questão das dimensões e que restringe aí um tanto quanto essas... Eu vejo que hoje acaba se restringindo basicamente ao que é exigido por lei, né? Daqui a pouco tem algumas embalagens que tem além, mas a maioria é o que está ali exigido pela legislação que tem que ter. Perfeito. Né? E às vezes eu me pergunto assim, né? Tem vários produtos que a gente compra que a minha cabeça bem leiga nisso, assim, é tipo, daqui a pouco eles colocam para não se comprometer. Por exemplo, né? Um alimento totalmente... Não me vem agora um exemplo do alimento em si. Mas daqui a pouco, pode conter traços disso, só que eu não me vem agora qual. Mas às vezes não tem... na minha cabeça não tem relação lá na indústria com aquele produto. Mas me parece que às vezes é colocado ali, mais por precaução. Vá que a pessoa tem uma reação alérgica e não dê problema para aquela indústria. É um risco de contaminação cruzada, né? Sim. Voltando aí, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre esse link aí do rótulo com Sim. Começando pela segurança dos alimentos, né? O rótulo ele atua como uma ferramenta de controle dos perigos que não tem condições de ser controlados pela própria indústria, né? Por exemplo, os perigos biológicos, né? Instruções de preparo, instruções de armazenamento desse alimento, como armazenar esse alimento deve ser armazenado sob refrigeração, sob congelamento, qual é a temperatura que esse alimento deve ser armazenado, controle da multiplicação de perigos biológicos, né? Como é que deve ser o preparo desse alimento? Esse alimento deve passar por um tratamento térmico, qual deve ser mais especificamente possível, né? Detalhar aí, né? O que eu digo para os meus clientes, tu colocou bem, né? Muitas vezes se restringe no rótulo em que é obrigatório, mas não se vê o rótulo como uma oportunidade também de entrega do alimento para esse cliente como a indústria gostaria que ele preparasse, né? Para ele chegar na melhor característica sensorial. Também deixa alimento. O detalhamento no modo de preparo. O rótulo auxilia a gente a seguir as boas práticas. Né? A própria legislação fala sobre a questão de é congelado, armazenado no freezer, é esfriado, a temperatura, né? As variedades, isso é bem... Validade. Tá, mas veio variedade também quando é um produto congelado, que ele tem que ter informação se mantido após o descongelamento por quanto tempo, ou tem alguns que tu pode trabalhar os dois, ou manter em refrigeração ou manter em congelamento, né? E ter essa informação. Eu já peguei produtos congelados de não ter essa informação no caso de refrigeração. Depois de descongelado, usar em quanto tempo. Ou depois de aberto também é uma informação obrigatória sobre o ponto de vista legal. Após aberto, como é que deve ser armazenado esse alimento após aberto, né? Em que condições deve ser refrigerado ou não, por quantos dias, né? Porque uma coisa é a validade do produto fechada, né? Outra coisa é a validade do produto aberta, quando esse alimento é exposto a diferentes tipos de contaminação presentes Agora, no uma ambiente, dúvida né? mesmo.
alimentos, gêneros mais secos, assim, tem que estar no rótulo após aberto, consumir. Sim. Por exemplo, arroz, açúcar, sal, feijão, tem que estar Deve escrito. estar, né? Deve Porque estar. não- A legislação não- não trabalha, não coloca específico, para alimentos perecíveis. Ela não coloca esse requisito, ela coloca para todos os tipos de alimentos. Porque né? sempre foi uma dúvida nossa, assim. Sim. que muitas vezes não tem, né, colocar. de E validade. que muitas vezes Olha, não tem. na maioria, eu não tem. particularmente não É. lembro de ter visto esses tipos de gêneros após aberto consumirem tantos dias. Não tem. O que a gente trabalha, o que é mais comum? Colocar 30 dias de validade Sim. aí após aberto para esses alimentos secos que não trazem, né, no rótulo essa instrução da indústria. né? O que a gente orientava. Claro que com a nova portaria do Estado, né, a 799, né, Isso. ela não necessita ser mantido dentro da embalagem original, ter mais essa observação da data de abertura, Sim. né? Mas mesmo assim é necessário um controle. Alguém uma vez, há muito tempo atrás, falou, não, dá para ser... A gente costumava 30 dias, mas também alguém me falou, não lembro quem, não, mas dá para ser 1/3 da data de Isso validade. foi uma orientação de terço da- fiscal da vigilância Foi, sanitária num lugar que eu atuava, que a gente recebia, a gente seguia ali, fazia auditorias, e eu acho que foi o fiscal da vigilância ou foi o auditor. Um desses 1/3 da validade restante, né? 1/3 da validade restante era o que tinha Digamos, sido orientado. se ainda restam 6 meses de validade, pode-se colocar aí 2 meses de validade Isso. nesse produto pós-aberto. Isso, Também é uma isso. prática que É isso que a pode gente... ser feita, né? Só que esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque às vezes quem tá ali dentro no da dia a cozinha, dia, na cozinha, no dia a dia, às vezes já é difícil eles colocarem uma identificação, né? Muito. E ainda tem que fazer este cálculo. É muito difícil. acho bem eu complexo. me lembro que quando veio essa questão, e eu trabalhava numa geriatria, ficava responsável apenas pela parte da UAM mesmo, da geriatria ali. Eu me lembro que eu tinha feito uma tabela, não sei como, bem grande, que eu fiz tipo uma regra de 3, sei lá, tentei fazer de um jeito para ajudar eles a quando pegassem o alimento, mastigando já a sabia qual era. informação, né? para tentar ajudar Sabia o eles a prazo. fazer esse cálculo do prazo, né? Mas realmente é um quebra-cabeça e na prática fica bem complicado, né? Isso é uma coisa que a gente recomenda, inclusive, né? Porque como é que se obtém essa informação para etiquetar, para identificar alimentos após abertos, né? Deve-se recorrer ao rótulo, mas daí Não tá? no dia a dia, né? É complicado isso. Então, se fazer uma tabelinha, se a gente tem fornecedores da mesma marca que Se são mantém fixos, sim. né? É uma Fazer uma ajuda tabelinha bastante. Ótimo. pro operador, né? Enfim, presunto, tantos dias, queijo, tantos dias, né? Já facilitar ali a vida dele, trazer essa Sim, informação do sim, rótulo sim. para ele, né? Mas eu queria, acho que a gente tá. Essa temática do rótulo é ótima, né? E nos abre, assim, a mente para muitas coisas, até dentro das escolas, né? Nas cozinhas, etc e tal, né? Sim, Os cuidados. a gente passa as orientações para os cozinheiros, auxiliares e professores, principalmente em situações de criança alérgica. Sim. Né? Sim. A gente até na Agoni tem um cartaz falando sobre essas O que alergias é e muito alguns grave, né? Tem itens. potencial de ser E muito alguns, grave. né? e alguns itens que vão estar no rótulo que relacionam com aquele alimento que a Sim. criança não pode comer. Isso é muito importante. Eu falei na questão ali da ferramenta de controles de perigos que não são controlados pela indústria. Eu falei em perigos biológicos, né? Mas a gente tem os perigos químicos Sim. também, né? Que aí são as substâncias químicas perigosas para públicos específicos, né? Não são perigosas, digamos, para a população Sim. em geral, mas para pessoas que têm alergias, que são intolerantes, né? A algum tipo de substância específica, né? E é importante, quando se vai produzir um alimento e quando se vai elaborar um rótulo desse alimento, determinar quem é o público-alvo desse produto, né? Ah, isso é interessante. São diabéticos, enfim, e aí colocar todas as informações importantes para esse público, né? O mais claro, o mais objetivas e verídicas possíveis, né? Verídicas com certeza, né? Mas o que a gente vê ainda, infelizmente, em rótulos, também por uma falta de fiscalização nesse sentido e de capacidade aí, né? Sim, de até porque existem fiscalização. nomenclaturas, assim, né? Pensando aí em crianças, a PLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca, né? Existem muitos tipos de produtos que tem ali, que é um derivado do leite, né? O soro do leite é o mais simples de Inclusive, a gente tá com dizer, uma... mas existe uma
uma ramificação de alimentos, né? Que tem nomes muito difíceis para a população mais leiga, vamos dizer assim, né? Mas eu queria puxar a brasa pro assado da cantina, gente. Esse papo tá muito bom, mas eu acho que é muito importante que a gente possa, aqui nesse momento, falar sobre isso, né? O que tem a ver essa questão da rotulagem com a atuação de um nutricionista, com um espaço, né, de alimentação, né? A cantina é um espaço, é um comércio, né? A cantina é um espaço onde se comercializam alimentos dentro de uma escola, né? Que existem regras, existem leis que norteiam que permeiam esse estabelecimento, né? O nosso papel como nutricionista, muitas vezes a cantina não é obrigatório, né, Carol, ter um nutricionista. Não. Exceto se a cantina tem um contrato com a escola. Um contrato com a escola que a cantina fornece refeição para a escola. Para as crianças, diariamente. Né? Isso. Aí é obrigatório ter um nutricionista. Responsável técnico. Mas não é nem relacionado à lei da cantina, e sim à parte de boas práticas. Né? Sim, como responsável técnico na produção. Na produção, sim. Mas a gente pode atuar, né? O que eu ia falar é que a gente sim pode atuar, né? Se a gente é contratado para controlar as boas práticas, né? E o que mais que a gente pode atuar ali? O que mais que a gente pode atuar ali? Até em parceria também com o engenheiro, né? Com o chefe de cozinha, desenvolvimento de produtos. Perfeito. Pensar junto, bom, eu não posso dar um pastel. Mas o que a gente pode fazer, né? Fazer, assim, para as crianças algo que eles vão gostar, vão querer provar, vão gostar e que está dentro da legislação e nutritivo. E que seja palatável, isso, né? Isso é um desafio muito grande. Maior, né? Eu sigo, a Goni segue algumas cantinas, assim, que eu fico, assim, ó, de boca aberta, assim, com a criatividade, né, que eles têm sobre isso. Né? E até estou num grupo de cantineiros aqui da região que tem muito essa queixa, né? O que me resta? O que me resta? Querendo ou não querendo, é um comércio, né? Precisa ter lucro, precisa. E acaba que a lei né, mais assim, é importante a gente pensar, não, vamos pensar pelo lado de saúde, o que a gente pode fazer. Então é possível, assim como tem cantinas que conseguem desenvolver produtos que são mais palatáveis e aceitos pelas crianças, se uma consegue, qualquer outra consegue. Mas, Cecília, conta para nós, assim, até a gente estava falando antes, quais as legislações, né, em volta das cantinas que vão regulamentar essa... Né, o que pode, o que não pode ser vendido, né? Eu gostaria de, antes da gente entrar nessa questão aí específica das cantinas, a gente fechar um pouco a questão da rotulagem em si e do link dessa rotulagem com a segurança alimentar, né? Colocando exemplos aí de informações que são críticas nos rótulos que a gente falou, que impactam na alimentação das crianças, impactam na alimentação de todos, inclusive nas crianças, né? E a gente estava colocando a questão dos alérgenos, né? Como isso é importante, como isso pode ser grave, né? Se é uma pessoa que é alérgica, é exposto a esse alérgico, né? Consequências podem ser gravíssimas, né? Então, a gente entra na questão dos perigos químicos para públicos específicos, começando pela lista de ingredientes e aditivos presentes no rótulo, que muitas vezes é subestimada, ali não é lida com toda a atenção que se deve, né? Porque a gente tem ali a questão dos alertas para os alérgicos, mas é uma lista de 18 categorias de alimentos que devem ser alertados, né? E não engloba aí necessariamente todas as alergias alimentares existentes, né? Como é que é feita essa lista, né? Com base na ocorrência, na frequência de ocorrências alimentares no Brasil, né? Mas tem muitas pessoas que têm outros tipos de alergias que não estão aí contempladas nesses 18 itens dos alérgenos, e daí né? tem que ir para a lista. E daí tem que ir para a lista dos ingredientes, né? Mas daí tem uns nomes diferentes que nós leigos não conhecemos e que pode ter. E a gente até que é nutricionista, sim, trabalha assim, estudando isso também, a gente tem que se aprofundar, né? O conhecimento para identificar esses nomes
estranhos. E a pessoa, né, a criança e o pai dessa criança, pais, né, dessas crianças, né, que têm essas alergias mais específicas aí, né, a importância de se pesquisar, de se instruir essa criança, né, em quais são esses ingredientes que ela não pode ter esse contato, né? E aí tem que recorrer à lista de ingredientes e à lista de aditivos também, né? Que é importante se colocar que deve estar em ordem decrescente de concentração, né? Do maior para o menor. Então, o primeiro ingrediente de uma lista de ingredientes é o que mais tem, né? Que mais... maior presente, né, na lista de composição, e vai se diminuindo. E, por fim, os aditivos alimentares, que também tem muitas pessoas e crianças que são alérgicas a determinados tipos de aditivos alimentares. Principalmente os corantes, né? Corantes, tatrazina, né, que tem uma regulamentação específica, né, que deve ter por extenso o nome do tartrazina, que não pode vir em código, né. Qual é o código da tartrazina? Eu não sei te dizer qual é o código da tartrazina. Mas às vezes tem rótulos que trazem, será? O código? Como código? Se trouxer o código, também tem que trazer por extenso. Ela pode trazer as duas informações. Mas obrigatoriamente, né? Tem que ter corante tartrazina por extenso. Interessante. Né? Devido aí à frequência das alergias à o órgão que né? fiscaliza esse cumprimento da legislação, principalmente agora me preocupou Vigilância isso, sanitária. né? Anvisa. E daí quando vê um rótulo, que claro, Anvisa? Acredito que não tenha braços para tanto. Não seria federal? Não, a legislação sobre rotulagem é federal, né? É âmbito federal. Mas, por exemplo, sim, daí tô no supermercado, comprei um produto, vou olhar, não cumpriu. Daí a gente fala com quem? Faz uma denúncia, né? Faz uma denúncia para daí pro município daqui. Pode ser pro município. Pra Vigilância Sanitária do município. 156, pessoal. Da onde esse alimento é produzido, né? Também é importante, porque tu vai comprar um alimento num determinado comércio, mas esse alimento pode não ser de uma indústria desse local, né? Pode ser de uma indústria aí de qualquer localidade do Brasil, né? Com certeza. Exato. Então, Exatamente. também entrar em contato ali com o local de origem dessa indústria, né? Que tem condições de ir atrás desse produtor. Eu fico imaginando que não tem como desolharem para tudo, né? Não. Vocês têm o selo, os produtos proteína animal tem selos que permite o município, o estado e fora do estado, mas outros alimentos ou todos têm selo? Não, os alimentos, a gente tem duas categorias de alimentos aí de fiscalização, 2 âmbitos de fiscalização em relação à produção de alimentos, né? Que é o Ministério da Saúde, a Anvisa, e o Ministério da Agricultura, o MAPA, né? Quais são os alimentos que são fiscalizados pelo MAPA, assim, de forma geral, tá? De origem animal. Alimentos de origem animal, bebidas, de todos os tipos de bebidas, sejam bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, sucos, refrigerantes, MAPA. E alimentos direto da lavoura, como, por exemplo, o feijão, o arroz, o milho, que a gente compra ali, isso aqui também são produtos fiscalizados pelo MAPA. Para esses produtos fiscalizados pelo MAPA, a gente tem, muitas vezes, uma legislação mais específica de requisitos específicos para cada categoria de produto, que a Anvisa não traz, muitas vezes. Traz para alguns alimentos, mas para a maioria dos alimentos não traz. E também a gente tem, muitas vezes, uma fiscalização mais atuante por parte do MAPA, porque se é necessário para a empresa se registrar, ter um registro do estabelecimento, para poder vender do MAPA, ter um registro desse produto, mostrar o rótulo, né? Esse rótulo tem que ser aprovado pela fiscalização do Ministério, seja ela em nível... É um processo mais criterioso, mais seguro. Eu acho que os maiores fiscais são as próprias pessoas, né? Eu acho que trazer, que nem a gente está trazendo hoje, um pouco dessa informação, essa necessidade, por legislação também, que nem trouxe da questão do corante, que é algo que eu não sabia dessa descrição. Daqui a pouco eu vou lá no mercado e pego, não tem. Então é meu papel também de estar denunciando, né, para que isso seja colocado da forma correta, senão... E deve ter muitos produtos, né, muitos produtos. No comércio. E a gente vê, assim, todos os tipos de irregularidades no sentido da rotulagem, né? Sim. E irregularidades, muitas vezes, até a gente pode chamar de criminosas, Sim. né? Eu poderia contar uma história aqui, que eu tive uma indústria de geleias, aí
depois que me formei, logo fui ser uma empreendedora de geleias típicas de frutas brasileiras, esse era o meu objetivo. E eu tinha tive uma linha diet na época, e fui registrar esse produto, que na época ainda era necessário registro, agora não é mais, para produtos dietéticos. E fui me informar como é que era o processo de registro desse produto. E até como eu tinha uma empresa incubada dentro da Universidade Federal da URGS, eu já tinha mandado todos os meus produtos para análise físico-química, de teor de sacarose, de glicose, de frutose, né? E para minha surpresa, o que eu deveria mostrar, né, nesse registro era uma lista de ingredientes por escrito e os percentuais. E ponto. E ponto. Final. E o papel, assim, aceita tudo. Não teria que demonstrar por análises... Nossa Senhora. Sim, aquelas análises que na verdade, não tinha as análises não tinha os laudos, precisava dos laudos. Tem que seguir o que está na legislação. Não precisava dos laudos. E daí tu vê, né? Para minha surpresa, para pessoas com uma doença, né? Para um público específico desses, né? Com essa doença e com essa fragilidade, digamos assim, né? Que complicado. E isso motivou, até na época eu tinha uma estagiária que motivou ela a fazer o trabalho de conclusão de curso dela em cima da análise dos produtos diet da época, se enquadravam, ela levou para análise de frutose, sacarose, glicose, Sim. se esses produtos se enquadravam aí nos máximos permitidos, e teve diversos produtos que não se enquadravam. Sim. Né? E ainda continua esse sistema? É o mesmo protocolo, digamos? Para produtos diet nem precisa mais de registro de não produtos. Precisa mais, né? Que maravilha. Mas para algumas outras categorias ainda precisa. E só denúncia, então, gente. Só se... Deixa uma pergunta bem pessoal, assim, minha. Eu tenho um produto, tá? E que ele vai a congelamento, vamos supor. E eu tô seguindo a legislação, que os 90 dias, né? Se eu perceber na minha prática, né, que dura um pouco mais que isso, que é uma comida, é uma congelado, né, por lei, eu preciso submeter a uma avaliação de teste de prateleira, tem que ter essa comprovado para aumentar esse prazo, ou não? Que agora tu falou isso, Por lei tu não pode aumentar esse prazo, não, né? Pode, teria que ter esse laudo. Quem poderia, e teria ter um laudo e teria que ter um acompanhamento de produção que nem se faz em nível industrial, né? Sim, não pode só tu ter um alimento ali, vou guardar eu acho que eu vou botar 6 meses. Não, é porque ele tá legal. O laudo te dá um parecer sobre aquele lote, daquele produto, e também não te garante que tu vai ter uma continuidade. O que a gente vê mais em nível de indústria, de parâmetros de produção, né? Que permita aí ampliar esse prazo, esse laudo, né? Qual o prazo que é? Para 90 dias. Os 90 dias, é o que fala da 799, né? E é importante aqui colocar, né, em função também, até foi uma coisa que surgiu aí em decorrência desses últimos acontecimentos, das fiscalizações, das interdições, né? Quais alimentos podem ser congelados, né? Trocando aí um pouco de assunto, mas já que tu puxou essa questão do congelado, e a vigilância foi muito clara que os alimentos que podem ser congelados são alimentos que são submetidos a tratamentos térmicos que tenham condições de reduzir a carga microbiana desses alimentos, né? Por exemplo, se eu pegar uma peça de queijo e ralar esse queijo, eu estou expondo esse queijo ainda a uma contaminação maior. Eu não posso congelar esse queijo ralado. Né? Só posso congelar se eu submeter esse queijo a um tratamento térmico. Fazer daí um molho 4 queijos, por exemplo. Então, esses são os tipos de alimentos que eu posso congelar, e daí eu posso colocar aí o prazo uma aula aqui, de 90 dias. Mas por isso também, né, que quando a gente está dentro das escolas lá, né, verificando as questões dentro da cozinha, a gente vai lá fazer o nosso checklist de boas práticas, uma das questões é, né, os alimentos, eles sempre vão dizer no rótulo se tem que ficar, se tem que manter em resfriamento ou sob congelamento, e tem que seguir. Mas às vezes é uma questão de não compreensão, né? A Cecília deu a questão do queijo ralado. Mas eu comprei uma peça, ralei, então... Modifiquei, né? Transformei. Daqui a pouco para alguém... A gente sabe que não é algo preparado pela escola, mas daqui a pouco para alguém... que não é mais leigo, eu acho que eu que preparei, eu que manipulei, né? Ou daqui a pouco faço um recheio, vamos conversar. Queijo, né? Que é também bem comum, né?
Vamos começar... Vamos falar um pouquinho sobre a cantina, das que a gente tem cantinas. 10 minutinhos só, nem isso. Vamos conversar. Não, mas eu acho que a gente Com a pode... legislação. Mas eu achei muito legal essa questão da gente aprofundar dos rótulos, porque são rótulos. coisas que Não eu não tenho tanta... Dá pra gente fazer uns 2 podcasts aí Dá. só pra mensagem. Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que a gente pode aprofundar, sim. Fica aí uma dica. Mas o que a gente poderia... o que seria o filé mignon dessa questão da cantina, que eu acho bem importante da gente falar? Sim, primeiro a legislação, né? Sim. Quais hoje as mais atuais, que estão aí, que a gente já tá... Quais são as legislações que regulamentam a questão das cantinas aqui no Rio Grande do Sul? Em Porto Alegre, a gente tem a legislação estadual, né? Que é a Lei 15.216 de 2018. Ó, anota aí. 15.216 de 2018, que ela é regulamentada aqui pelo decreto 54994 de 2020. O que traz essa legislação? Ela dispõe sobre a promoção da alimentação saudável e proíbe, eu acho bem forte, proíbe a comercialização de produtos que colaborem com a obesidade, diabetes e hipertensão em cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Sul. Tá? E a gente tem a lei municipal também, né, de Porto Alegre, a lei 10.167 de 2007. Tá? Mas que se tu for entrar nessa legislação, ela é... Qual? 10.167. 167 de 2007. Ela é... Meu os Deus. itens dela são contemplados na quase totalidade aí na legislação estadual. Então, se tu cumprir a legislação estadual, Já tu estás tá. cumprindo a legislação municipal também, né? E colocando aí, acho que a gente tem que trazer, colocando em miúdos, né, o que traz essa legislação, o que ela permite, o que ela proíbe em termos dos alimentos oferecidos nas cantinas, né. E antes disso, eu acho interessante a gente trazer a reflexão do porquê, né, Sim. existe essa proibição. Por que uma cantina tem que ser regulamentada? Se a gente for pensar no tempo que uma criança está se alimentando numa cantina e que se alimenta em casa, que se alimenta numa cantina no seu dia a dia, né? 5 vezes por semana ele está na escola, né? Em boa parte do horário de vida ativa dele, né? Então, por isso aí traz a necessidade de, nesse momento, trazer alimentos saudáveis para essa criança. Porque se tiver alimentos não saudáveis, vai ser uma grande parte da vida dessa criança que ela vai ser exposta a isso, Com né? certeza. E a legislação estadual traz uma lista de proibições que vamos trazer aí uma, eu acho que traz bastante pano para manga. Primeiro, balas, pirulitos, gomas de mascar e biscoitos recheados. Bem específica, né? Refrigerantes, refrescos e sucos artificiais, chás industrializados prontos para consumo, bebidas achocolatadas prontas, bebidas isotônicas e energéticos são proibidos. Salgadinhos industrializados, acho que essa aí a maioria das pessoas já sabiam, né? Sim. Frituras de forma geral, pipocas industrializadas ou que contenham corantes artificiais. E eu acho interessante esse item, porque não são só as pipocas que contêm corantes artificiais, Sim. né? Mas ela coloca em relação às pipocas especificamente. Bebidas alcoólicas, cervejas e espumantes sem álcool também são proibidos. Produtos embutidos, né? Que é a maior dificuldade. Que é uma grande dificuldade, né? Porque se a gente trabalha com sanduíche, por exemplo, a gente muitas vezes usa Sim. aí, né? No preparo desses sanduíches embutidos. Alimentos cuja preparação seja utilizada gordura vegetal hidrogenada, que tem aí na lista de ingredientes, voltando à lista de ingredientes, a gordura vegetal hidrogenada. Alimentos industrializados cujo percentual, aí eu acho bem difícil esse item, né? Alimentos industrializados cujo percentual de calorias provenientes da gordura saturada ultrapasse 10% das calorias totais da porção. Difícil, né? Para um consumidor, de forma geral, entender e conseguir gerar esse número. Até porque o rótulo, em algumas situações, não vai estar presente, porque o croissant tá ali, a empadinha tá ali, né? Então cabe, que nem a gente trouxe lá no início, né? Esse nosso trabalho. Quando eu iniciei, hoje a gente atende 2 cantinas, uma das primeiras coisas foi pegar tanto a receita do que era preparado, né? Tem uma das escolas que tudo é preparado lá, a gente faz pastéis, assados, enfim. E daí a gente
né, eu vi com elas, deu excesso de gordura saturada, porque elas tinham na receita manteiga, mais creme de leite, daí a gente repaginou, mas também os congelados. Né? Croissant é uma coisa que era bem comum ter, peguei os rótulos e fiz essa análise e passei para o dono da cantina. Ó, esses aqui já não estão enquadrados. Né? Então, mas para o consumidor final, nem sempre que está ali olhando vai conseguir verificar essa questão da porcentagem. Né? E daí a gente também traz a questão dos cardápios, né? Dos alimentos preparados no local, do cardápio, que na maioria das vezes não traz aí a informação nutricional, né? A gente já vê em algum nível cardápios com informação nutricional dos pratos, mas é ainda uma minoria dos estabelecimentos, né? Então, como é que o cliente, no caso o consumidor, a criança, né, o jovem, vai ter condições de fazer uma análise em cima do que é oferecido para ele nessas cantinas? Sim, por isso que eles falam de não ter, né? Porque... Enfim, a criança acaba indo pelo aquilo que é mais palatável, né? Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. A gente vai deixar para conversar mais profundamente sobre isso no episódio 2 da fala das cantinas, tá? Agora, nesse episódio 1, a gente vai... Mas eu acho só importante colocar, a Cecília trazer, até pro pessoal já estudando pro próximo, que tem a resolução da Anvisa, né? Que tu trouxe, que é mais recente e que aprofunda mais essa lista que o Estado dá, né? Finalizando essa lista, que eu acho que pra gente complementar, ele traz por último aí alimentos industrializados com alto teor de sódio. E a gente puxa a questão da regulamentação da Anvisa, né? Alimentos industrializados com alto teor de sódio. O que é alto teor de sódio? Né? Qual é o critério que a pessoa, ao ler um rótulo, vai conceituar esse alimento com alto teor de sódio? Isso não existia ainda quando essa lei foi criada, em 2018, 2020, janeiro de 2020, e veio a ser regulamentada através da RDC 429 de 2020 e da Instrução Normativa 75 de 2020, né? Que traz aí a obrigatoriedade da rotulagem nutricional frontal, das lupas, que todo mundo deve estar se deparando aí, deve ter começou a se deparar. Já estou botando como tarefa, não conhecia essa resolução para poder ver esses detalhes. Começou a surgir isso, né? Que ela traz esses critérios. O que é um alimento com alto teor de sódio? Qual é a concentração de sódio a partir da qual se considera aí um alimento com alto teor de sódio? Esse alimento deve trazer... Antes ficava essa dúvida, né? Em aberto, né? A pessoa teria que ter um conhecimento técnico aí para conseguir avaliar essa tabela nutricional e a partir disso saber o que é alto, o que é baixo, né? Sim. Então, essa legislação, ela traz o que é alto teor em sódio, o que é alto teor em gordura saturada e o que é alto teor em açúcares adicionados. Que é o que a gente precisa para ir lá e verificar quais alimentos estão aptos a estar lá dentro da cantina. Exatamente. Isso aí já faz um corte por si só. Com certeza. Por si só já faz um corte. A de 2018 né? já faz vários cortes. Daí alguns ainda ficam na dúvida, a gente vai para essa resolução. Mas a gente vai ter que marcar um próximo para aprender mais, né? Com certeza, para detalhar. Porque a gente encerrou nosso tempo, já recebemos o recadinho ali do Rafael. Mas a gente tem que fazer uma parte 2. Temos uma parte 2 aí. Mas acho que foi bem bom, assim, já tivemos... Eu mesmo já aprendi algumas coisas e algumas coisas para levando de tarefa para estudar. Mas a gente, né, vamos marcar mais um para a gente conversar aí um pouquinho mais a fundo dessa parte das cantinas, porque é algo, e daqui a pouco até trazer um cantineiro, quem sabe? Ai. Vai ser uma discussão interessante. Vai ser. Vai ser porque há movimentos para rever isso, né? Eu sei, alguns sindicatos estão trazendo um movimento para rever algumas questões da legislação. Então, daqui a pouco seria um debate interessante. Da indústria. Não, das cantinas. Movimento das cantinas, aquilo que eu trouxe, né? Do comércio, tá? Mas eu não posso vender isso aqui, mas e o meu lucro? Tem apelo, né? Então tá tendo... Público, né? Então tá, Cecília, muito obrigada pela tua participação. Agradecemos enormemente tu estar aqui disponível pra gente trazer tamanho conteúdo e informação para nós. Com certeza, muita informação relevante, legislações, e realmente esse aprofundamento. Agradecer depois a Cristina Fará, né, por ter te indicado para nós. Essa indicação.
E eu aqui já anotei várias coisas e quem Tô vendo teus puder, rabiscos aí. deixo meus rabiscos. Eu sempre tenho meu caderninho e aí vou rabiscando algumas coisas aqui no meu caderninho, né? E me coloco à disposição aí, gente, para um segundo podcast, né? Uma segunda certeza. etapa aí para a gente conseguir abranger esse assunto, que é um assunto extenso, né? Sim. E tem muitas dúvidas, diferentes muitas. informações importantes da Sim. gente trazer para o público aí, né? Para ele verdade. conseguir se preparar para avaliar esses Até módulos, porque né? hoje a gente trabalha muito com consultoria em escolas, mais educação infantil, mas é um nicho muito importante. E é uma oportunidade de mercado para nós, nutricionistas também, né? Além de vocês, para nós também. E a gente precisa ter esse conhecimento técnico Com aí para certeza. dar mais suporte e ajudar as cantinas. Com certeza. Muito obrigada. Eu que Encerrando agradeço. por aqui. Obrigada, Cecília. Obrigada, pessoal que Tchau, está nos gente. Até a assistindo. próxima. Tchau, tchau.